Ô amigos, toda hora vocês estão aí com essa câmera. Sabe quanto é a pulseirinha? Tá bom, corta. O que é a pulseirinha? Ali, velho, é a indústria do filme. Você sabe quanto é a pulseirinha? A pulseirinha? R$10 no passado. Ai, não acredito. R$10. O que tá acontecendo? Meu nome é Leandra Guerin, eu sou professora de Sociologia, eu trabalho no Colégio Nacional há mais de 15 anos, eu participo do projeto Pé na Estrada há mais de 8 anos. Agora dá um sorrisinho pra câmera. Esse projeto tem uma importância grande, né? Por fazer parte dele há tanto tempo, a gente já repaginou ele várias vezes. Nós estamos aqui hoje, né, na Fazenda Ponte Alto, no Vale do Paraíba, e esse lugar nem sempre fez parte do trajeto, mas nas últimas versões, né, ele fez a composição do nosso roteiro. Eu vou fazer o tour aqui da fazenda. Tá bom, então vamos. Bom, aqui a gente tem pássaros que são originais da época. Ok. Da época da colônia, né? No Brasil já existiam pássaros. Sim, sim, sim. Aqui temos árvores que também já existiam antes. Essa casa não existia, foi no momento que Deus criou, no capítulo 3, onde Deus criou os anões e as pombas brancas, sabe? Ele criou também essa casa. Certo. Porque ele precisava de um lugar para dormir e tal. Uhum. É isso, basicamente, que tem aqui, sabe? Se você Ok. quiser ver mais coisa, aí tem que pagar. O que eu acho mais legal neste lugar é o fato daqui ser um patrimônio histórico, a conexão, né, que esse lugar tem com a nossa história, com a nossa cultura, com a identidade do nosso povo, e estar nesse lugar e ressignificar esse lugar para os dias de hoje, para a contemporaneidade, para compreender os grandes dilemas da sociedade brasileira, é o que mais me encanta e mais me motiva sempre, a cada ano, retornar aqui. Vós tendes razão, Rosa, aflita com este casamento. Eu já disse a Luísa, não tem com que se preocupar. Nosso pai sabe o que faz. Rosa. Senhora, senhora, chegando! Eu espero colaborar com a noção de cidadania, com os estudantes que participam desse projeto, quando eles passam a ter uma noção de coletividade. A cidadania é uma conquista, e é uma conquista árdua ao longo da história. E não é porque nós conquistamos um conceito, né, na modernidade de democracia, que os direitos fundamentais básicos que garantam, né, a dignidade humana já foram conquistados por todas as pessoas e todas as minorias. Quando nós, portanto, trazemos os estudantes, né, para um lugar que tem a marca triste da escravidão, que ainda renega no presente, né, a população negra, né, em especial, tanto ainda a questão da pobreza, da falta de oportunidades e que tem, portanto, tanta relação com esse lugar, a gente espera despertar nos estudantes esse olhar, primeiro, de quanto a sociedade brasileira ainda é marcada por privilégios.
o quanto a cidadania ela é muito mais uma realidade para muitas pessoas no nosso país, algo que só está no papel e na lei e na Constituição. Quem construía a senzala, gente? Os próprios escravizados, né? Por isso que todo local que a gente quebra, a gente acha marcas de dedos deles. Quando, portanto, as pessoas elas visitam os lugares, quando elas pisam na senzala, escutam as madeiras ali ranger, a gente espera que tudo isso conecte as pessoas a um passado, mas que não está separado do presente e da atualidade. É esse senso de coletividade, de povo, né, marcado por tantos dilemas e por tantos problemas, que ao mesmo tempo é um país com tanta diversidade, com tanta riqueza, inclusive cultural, que a gente pretende, né, e que acho que é o meu modo de fazer as pessoas entenderem o quanto a cidadania é algo importante, mas que ainda tem uma luta muito grande ainda pela frente. Na sociedade atual brasileira é evidente, né, que a chamada sociedade de classe que se estabelece com a República no Brasil não deixou para trás, né, os traços muito sólidos e firmes e visíveis na nossa própria condição atual, dessa relação escravocrata-servil. Infelizmente, né, nós ainda temos traços muito autoritários dentro da nossa cultura. Portanto, temos ainda também de uma maneira muito impregnada essa relação de que existem uns para servir e outros para serem servidos. E que quando essas pessoas, né, que ocupam um status social mais marginalizado dentro da nossa própria sociedade, organizam-se para poder lutar em prol dos seus direitos, para que haja uma maior fluidez de oportunidades e uma democratização maior, infelizmente a gente percebe, né, um conservadorismo muito grande das elites ainda em todos os aspectos, porque também a elite brasileira no Brasil é algo muito híbrido, né, e complexo de se definir, mas a gente também percebe a manutenção dessas amplas desigualdades que separam quem estão no topo da pirâmide social e aqueles que ainda continuam há um longo período histórico, né, nessa base e, portanto, sem grandes oportunidades para poder que essa estrutura social venha a se modificar. Gente, eu vou aparecer documentário cara de morta. Nossa, aquela manhãzinha, todo mundo naquele bom bem-estar, entendeu? Não, a gente tá com o cabelo Olha, bonito, porque eu passei muito corretivo, cabelo falta amarrar meu cabelo. Perfeito, sabe? Perfeito. E Leandro, o que você está achando de tudo isso? Estou gostando bastante, como sempre. Despertamento de conhecimento, conexões, não é? O pessoal fala assim, nossa, não tinha parado para pensar nisso. Ótimo. O que eu já vivi aqui de mais assim, impactante? A primeira vez que eu vim nesse lugar, eu não conseguia parar de chorar. Porque ao chegar aqui não é só uma questão da arquitetura do lugar, né, que remete ao século XIX principalmente, mas é toda a energia deste lugar. Pode parecer que isso é uma coisa muito subjetiva e metafísica, mas nós percebemos que os nossos estudantes, quando chegam aqui, a maioria deles sentem o peso disso. Pessoas estiveram neste lugar, né, pessoas perderam a vida neste lugar, e isso é muito forte. E ao mesmo tempo é um lugar cuja cultura imaterial, né, que também compõe este lugar, que nem sempre é possível de você tornar isso muito claro numa sala de aula, o que é o jongo, o que é a capoeira, por que a expressão cultural, principalmente imaterial de um povo, ela é tão ameaçadora. Então, quando a gente fala, né, que algumas expressões culturais elas eram consideradas subversivas, né, como o próprio candomblé, as manifestações da religiosidade do povo negro africano, por que isso dentro de uma sociedade católica, né, uma sociedade, portanto, escravocrata, por que todas essas manifestações elas eram, num determinado momento, uma ameaça real àquela estrutura? Nem sempre você consegue explanar isso de uma maneira clara, com palavras, sem que as pessoas possam vivenciar isso de uma outra perspectiva, quando elas observam os instrumentos de tortura que tem neste lugar, quando você tem os livros e os documentos, né, e os decretos e tantos outros documentos históricos que evidenciam de uma maneira muito clara essa repressão e a intencionalidade de tudo isso, né, na manutenção de um status quo dentro da estrutura social. Arrasou. O que a gente tem feito, por exemplo, para mudar a estrutura social? Muita coisa que tem que mudar, são muitas sutilezas.
Eu quero que vocês saiam dessa fazenda hoje entendendo o seguinte, que os senhores e senhoras pertencem à condição econômica de cerca de 1% da sociedade brasileira, é o que vocês pertencem. 99% da sociedade brasileira não vive como vocês. Não tem acesso ao que vocês têm. De que lado que vocês estão nessa fazenda? É do lado da Casa Grande ou do lado da senzala? Eu acho que a gente está sendo preso, a gente está se escravizando sem perceber. Porque muitas vezes a gente não olha para a cara um do outro e pergunta como é que a pessoa tá. A gente não conversa mais com as pessoas igual a gente conversava antigamente. Quando a gente era pequena era fácil a gente chegar e tipo, socializar com todo mundo. Mas hoje em dia a gente está dentro de um celular e a gente só fica prestando atenção no que as pessoas estão, o que está acontecendo com a pessoa no celular. Então a gente é escravizado por conta disso. Não existe uma escolha lógica entre morrer de fome e frio nas ruas ou trabalhar em condições ruins, né? A tendência do ser humano é sempre escolher a condição que vai lhe garantir a sobrevivência. Então você sempre vai acabar indo pelo qual você tem mais chances de sobreviver, mesmo que essas sejam condições horríveis. O que eu enxergo é que acontece um processo de normalização dessas condições degradantes, de certa forma. Primeiro no viés econômico, porque tem uma situação que acontece que é tipo, vamos nos aproveitar dessa mão de obra que é barata para criar um mercado. E aí, já falando dessa parte social, eu vejo muito que acontece uma hierarquia entre os tipos de trabalho que existem. E muitas vezes a gente acha que está tudo bem não ser educado com as pessoas porque elas estão ali para trabalhar para você, sabe? É fácil olhar para o passado e perceber o que aconteceu e perceber como aquilo poderia ter sido melhor, mas a gente está aqui no presente e por estar aqui a gente não percebe o que está acontecendo aqui, sabe? A gente não percebe que na base, na estrutura, a coisa é a mesma. Então a gente normaliza como se de certa forma a pessoa que está trabalhando em condição degradante está ali por algum motivo e como se aquilo fosse normal, sabe? Acho que esse é o cerne da questão. Nas duas épocas, tanto no passado como agora, a gente trata como se fosse normal e não consegue perceber o que está acontecendo e como isso pode melhorar. Eu acho que o que acontece muitas vezes é que as pessoas falam, não, tá aqui na minha época, é essa normalização que eu tô falando. Tá aqui, tá tudo bem, isso tá acontecendo porque é dessa forma que as coisas são, então não vou fazer nada e vou esperar passar. E aí é isso muitas vezes que faz a gente não enxergar, mas eu acho que são conversas como essa que fazem a gente procurar soluções e que mais tarde a gente pode perceber que não foram as melhores, mas aí a gente vai conversar sobre elas de novo e procurar mais maneiras de prosseguir, porque eu acho que esse é o curso das coisas, por isso que eu acho que é tão importante esses momentos, sabe? O termo trabalho nem eu não acho que é um termo tão válido, porque segundo a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, um trabalho para ser reconhecido como um trabalho de verdade, tem que ter segurança para o trabalhador. E nesses casos não tem. O que é ter que viver para servir? E o que é viver para ser servido? É isso que eu gostaria que vocês pensassem. O que é realmente ser livre? A escravidão acabou. A escravidão acabou em que aspecto? O que é ser livre? O escravo moderno, ele necessariamente é visível. As relações que a gente estabelece com as pessoas, né, de indiferença, de invisibilidade, será que elas não têm uma raiz nesse tipo de sociedade que se estabeleceu? Bom, sou Sandro Vital, professor do Colégio Nacional, trabalho na área de História. Nós estamos aqui no projeto Pé na Estrada, desenvolvido com alunos do segundo ano do ensino médio. Minha responsabilidade é trabalhar as questões relativas aos aspectos históricos, né? Desde a Fazenda Ponte Alta, lá em Barra do Piraí, passando pela Ilha Grande, Vila Abraão e fechando o trabalho na cidade de Paraty, litoral do Rio de Janeiro. Que é onde a gente está agora, né? Que é onde a gente está agora. Trabalhar com a questão da cidadania, ela é importante para mim, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Acho que as duas coisas elas não se separam, né? A cidadania ela está desde o ato do respeitar o outro
até o ato de eu saber o que eu posso, o que eu não posso e o que eu devo ou não devo fazer, né? Essa viagem, ela é muito relevante em todas essas perspectivas, né? Desde o momento do acordar e organizar para a gente sair para uma atividade, lembrando que a minha ação, ela impacta no coletivo, até a hora que a gente volta para dormir e de entender que eu tenho uma responsabilidade dentro daquele processo, né? Necessariamente isso pode não ser entendido como cidadania, né? Sair, acordar, dormir, mas a gente fala da questão da responsabilidade, de eu conseguir me enxergar, né? Dentro de um coletivo, dentro de um ambiente social, onde eu tenho um papel de desempenhar, eu faço parte daquele processo, eu não sou isolado dele. E a cidadania tem muito a ver com isso. Se eu não me reconhecer enquanto parte de algo, eu nunca vou exercer esse papel da cidadania. E o grande objetivo desse projeto é esse, né? É você se reconhecer. É você se reconhecer caiçara, é você se reconhecer negro, é você se reconhecer barão, é você se reconhecer indígena, é você se reconhecer brasileiro. Essa é a grande questão. What's happening? What's happening, man? What's happening? Você vai me sendo fofo. Miri sendo fofo, tem que ir Look at her. Paraty é uma cidade muito peculiar, né? Ela tem uma história muito interessante. Ela passou por vários estágios dentro desse processo de ocupação e colonização do Brasil, né? Desde o momento lá da introdução da economia da cana-de-açúcar, que ainda é muito forte na história, né, dessa cidade, com os alambiques, com os engenhos que ainda estão presentes na região, passando pela questão do ouro, do café, né? Isso para mim é muito significativo. Mas, além disso, Paraty me remete a uma série de questões pessoais, né? Familiares, inclusive, do porquê que eu escolhi ser professor de História, do porquê que eu lutei tanto para trabalhar com a história, questões de família, né? Eu ando pelas ruas da cidade e eu reconheço a origem da minha família. Tem algumas construções que são muito parecidas com a cidade natal do meu pai, no interior de Minas, ali pertinho de Uberlândia, né? Que é do período colonial, a cidadezinha de Estrela do Sul, que tem umas construções de estilo colonial que são bem próximas ao que a gente encontra aqui em Paraty. O ambiente que eu cresci, quando eu converso com os meninos aqui, as questões ligadas aos ideais que chegaram nessa região de luta, de resistência, de transformação, de modificação. E aí a gente está ali o tempo todo, né, trabalhando, batalhando para transformar, para mudar, para fazer do nosso lugar e de todos os outros lugares um lugar bem legal. Paraty é o lugar, ele é lindo. E mais lindo ainda é que nem parece que a gente está nos dias de hoje, né? Você volta ao passado, trabalha as questões de hoje, obviamente, mas voltando ao passado. É uma viagem no tempo, é uma viagem na história, é muito massa. Fazer esse projeto é fazer um exercício mais do que de cidadania, é fazer um exercício de brasilidade, é se reconhecer, é se enxergar, é ver de onde a gente veio, para onde a gente vai, né? Essa experiência, eu sou o mais novinho da equipe do Pé na Estrada, né? É uma ironia até, né? O velhinho mais novinho, mas eu sou o mais novinho. E nesses anos que eu participo do projeto, cada vez que eu venho aqui, eu aprendo uma coisa diferente. Eu aprendo com os meus companheiros de profissão, que são fantásticos e me ensinam a olhar as coisas de uma perspectiva que eu jamais imaginei que eu ia observar. E aprendo muito com os alunos, a cada ano. A cada ano é um aprendizado diferente, né? E é interessante ver que eu aprendo com eles e, ao mesmo tempo, a gente vai trabalhando muito esse sentido que é ser brasileiro, né? Há pouco tempo, a gente estava conversando, há uns minutos atrás, antes da gente fazer essa gravação, a gente estava conversando sobre isso, o que é ser brasileiro, né?
que para ser verdadeiramente brasileiro eu tenho que me reconhecer em todas aquelas pessoas que estão em torno de mim. Que não é a cor da minha pele, não é o meu cabelo liso, sarará ou nenhum cabelo que vai determinar, né, quem eu sou ou quem eu deixo de ser. Nós somos iguais, nós somos brasileiros, nós somos um caldeirão. Um caldeirão que pode não ter sido resultado, né, das estratégias mais certas, mais corretas, né, mais éticas, mas nós somos um grande caldeirão. E se a gente quiser chegar num lugar algum dia, nós temos que identificar esse caldeirão. Nós temos que saber que nós somos parte dele. Que eu sou só um ingredientezinho dos muitos outros que existem ali, mas que eu sozinho não faço nada. Se eu tiver com todos os outros, a gente chega num lugar melhor. E isso é ser brasileiro, isso é ser cidadão. A questão do Brasil ser realmente dos brasileiros é algo importante. Cada vez mais a gente vê que o Brasil é formado pelo povo brasileiro, mas para outros povos que nunca colocaram o pé aqui, não sabem o que a gente vê. Para eles o Brasil é nada mais que mapa. Ou seja, o Brasil ele é dos brasileiros simbolicamente, mas nossa política, nossa economia, os recursos naturais não são nossos. É explorado por gente lá fora, por empresas de fora, que vão lá e depois revende mais caro pra gente. Isso, querendo ou não, é o que a gente chama de imperialismo. A gente tem as maiores reservas de água do mundo e mesmo assim a gente é um país que passa sede. Vou falar de quem o Brasil deveria ser. O Brasil é dos índios, deveria ser dos índios, porque, cara, eles estão aqui, eles foram explorados, assassinados, ganharam doenças e a gente não tem nenhum respeito por eles. De quem realmente é o Brasil, porque assim, todo mundo fala que a beleza do Brasil é sobre a miscigenação. E realmente é muito bonito, mas como isso foi promovido? Porque assim, muitas mulheres negras que vieram como escravas foram estupradas. Não foi uma coisa consensual. Então, como essa miscigenação originou no que a gente tem hoje? Não foi uma coisa pacífica, não foi uma coisa... Eu acho que isso é muitas vezes muito romantizado, sabe? Muitas mulheres indígenas também foram estupradas. Tipo, nossa, é uma coisa assim, que às vezes a gente nem para pra pensar. Ouro negro, negro ouro. O Brasil é realmente dos brasileiros? O que seria o ouro negro brasileiro? O ouro negro é simplesmente o ouro que era exportado para os portugueses e se tornou manchado. O ouro negro tem relação com a pele das pessoas que foram trazidas para cá injustamente para poder trabalhar nos engenhos. De quê? Os engenhos de café? Seria o café o nosso ouro negro? Ou seria o petróleo? Que é atualmente totalmente explorado aqui no Brasil. Quem são os verdadeiros habitantes do Brasil? Hoje em dia, de acordo com informações do censo de 2010, cerca de 0,4% da população brasileira é formada por índios. 800 mil pessoas. E, bem, isso nos põe para pensar. Quem realmente merece essa terra? Os portugueses exploraram a nossa terra. Essa cidade é um exemplo disso. Ela foi fundada em 1667. E como os professores já explicaram pra gente, ela foi uma passagem do ouro que era trazido de Minas Gerais. Esse ouro, ele é de quem? O Brasil é realmente dos brasileiros? Os brasileiros de hoje, eles realmente são brasileiros? Eles vieram de outro lugar. Essa população, essa mão de obra escravizada, que foi a responsável por sustentar grande parte da economia, que teve uma grande participação no transporte do ouro, no transporte do café, nessa sustentação da economia brasileira, eles hoje em dia são reconhecidos, eles são valorizados ou eles são marginalizados? O Brasil é dos brasileiros? Que eles pegavam o café daqui, levavam para Itália, levavam pro Quinto dos Infernos lá, aí trazia de volta, botava a palavra gourmet e vendia, como se a gente não tomasse o mesmo café cajubá que tem lá no mercado. Então, assim, é uma coisa muito importante da gente conversar e debater, para saber se realmente nossa terra é nossa mesmo, ou se é da galera toda que explora a gente. Paraty é um símbolo do transporte das riquezas aqui do Brasil para fora. Para mim, o que a gente tem que retomar é o que a gente perde a cada dia também, que é o nosso ouro cultural. Eu acho que é importante a gente ter uma consciência tanto da nossa classe quanto da nossa posição na sociedade brasileira
e para depois pensar na sociedade do mundo. Eu acho que, não sei, escutem Racionais. Se eu não posso transformar, se eu não posso usar como está agora, se eu não posso retornar ao passado, o que eu posso fazer para retomar nosso ouro brasileiro? E eu queria agradecer, porque esse ano eu aprendi para todas as missões trouxeram coisas que a gente não tinha pensado. E é agradecer vocês todos. Obrigado, eu aprendi mais esse ano. Nossa Senhora. Fast, Bia, please, fast. Fast, Bia, please. Eu estou indo fast as I can.